Boa tarde, meus amigos. Me escutam bem? Alô? Ok. Bom, gente, eu tô aqui meio perdido aqui no meio dessa parafernália. Não consegui gravar pelo meio tradicional. Então eu vou aqui combinando. Aqui de um lado tá o celular gravando e do outro aqui a gente vai conversando aí. Não sei como é que eu vou fazer. Deixa me ver aqui. Vocês conseguem me ver? Permitir. Eu tenho aqui um roteiro. Eu não sei se ao passar para o roteiro vocês continuam me vendo. Só um minuto. Eita, estão entrando todos aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, gente, eu vou primeiro me apresentando para vocês, né? Para quem não me conhece, boa tarde para todos aí. Para quem não me conhece, meu nome é Estélio Torquato Lima. Eu sou professor da UFC desde 2009, né? Passei para literaturas africanas. Eu sou professor de literaturas africanas por concurso, mas já ensino já há quase 30 anos, né? A UFC é a terceira, na verdade a quarta universidade, né, que eu ensino. Eu comecei na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, em Mossoró. Minha faculdade eu comecei na UES, mas na época eu trabalhava na Petrobras, me transferi para Mossoró e lá eu concluí a faculdade. E na faculdade em que concluí, eu comecei também ensinando. Deixa me ver aqui. Permitir. Bom, então como falei para vocês, eu comecei a ensinar há quase 30 anos, ensino e já comecei ensinando em universidade. Inicialmente eu dividia meu trabalho entre a Petrobras, e a universidade. Depois eu deixei a Petrobras para só ensinar. E aí comecei especialização, mestrado, doutorado. Concluí o meu pós-doc. Eu tenho muita dificuldade ainda, gente, de lidar com esse, ao mesmo tempo fazer uma série de coisas, de ações aqui. Espero que vocês tenham o beneplácito, a benevolência para comigo. Então, como falava, e ao longo desses anos todos como professor de universidade, não é? Eu passei primeiro pela UERN, lá em Mossoró. Depois fui convidado para ser coordenador de um curso de uma faculdade que estava se iniciando em Aracati. E aí fiquei nas duas universidades ao mesmo tempo. Aí passei para a UES. Então me transferi, larguei as faculdades, as duas, e fui ensinar só na UES. E aí em 2009 passei para a UFC. Ok? Que mais, gente? Ainda sobre mim. Então, isso que vocês estão vendo aqui atrás em mim são meus livros. São alguns dos livros que eu já publiquei. Em 2008, quando eu era professor da UES, eu comecei a escrever cordéis. No início não tinha a mínima intenção de ser cordelista. Bom, então não tinha a mínima a intenção de ser cordelista. Eu comecei a fazer esse trabalho. Ao mesmo tempo que converso com vocês, gente, eu tenho que estar permitindo que as pessoas entrem aqui.
eu comecei a escrever cordéis apenas para me ajudar nas minhas aulas de literatura. Eu sentia que os alunos mais temiam as grandes obras do que as amavam, né? Então eu não queria isso, eu queria que eles gostassem, porque é só o que eu, basicamente é o que eu fiz ao longo da minha vida, além de meninos, né? Eu tenho 4, todos homens. E foi ler, eu só fiz isso na minha vida, né? E queria que eles usufruíssem também do prazer que é você ler. Então eu comecei a escrever cordéis para isso, para aproximá-los dos grandes clássicos da literatura. Então era um trabalho só para a sala de aula mesmo. E uma amiga acabou descobrindo e como que me forçou a publicar um dos cordéis, que eu escrevi logo 15, né? Eu peguei 3 obras por cada período literário. Então publiquei o primeiro em Dom Quixote, em junho de 2008, foi o primeiro que publiquei. E desde então não parei, hoje já são quase 400 cordéis que eu escrevi. Uma boa parte dele, a maior parte dele, constituída de versões de obras literárias, né? Então, os grandes clássicos que vocês tiverem aí na cabeça, basicamente eu já os coloquei em cordel, né? Acabei de terminar há 2 dias o Orgulho e Preconceito, né? Orgulho e Preconceito. Ok, gente? Bom, então vamos, dito isto dito, viva Santo Expedito, e vamos lá falar um pouco da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina chama-se Literatura Cearense 1, há também a disciplina Literatura Cearense 2, né? Então essa literatura que vai lá dos inícios, né, até o final do século XIX, basicamente a literatura cearense 1, e no semestre que vem eu pretendo ministrar a literatura cearense 2. É uma disciplina que eu tenho ministrado, tem se dividido entre a minha pessoa, Leite Júnior, e o Eduardo Luiz, né? Permitir todos. Então, a disciplina Literatura Cearense 1, como vocês viram aí o programa, e agora eu passo para o programa, espero que vocês estejam me vendo, porque eu não me vejo, né? Mas, então a disciplina chama-se Literatura Cearense 1 e tem a seguinte ementa: estudo de literatura cearense através de autores significativos do neoclassicismo ao pré-modernismo, de escritores independentes e agremiações de maior relevo. Então, gente, a justificativa que nós temos aí, essa disciplina se justifica em função de quê, né? A justificativa do programa traz que é uma justificativa que já vem de outros colegas, e eu aproveitei. Então é dito que a disciplina é necessária porque a literatura brasileira não consegue abarcar toda a literatura cearense também, porque são muitos autores para se lidar. Então a literatura brasileira cuida apenas daqueles autores cearenses que fazem parte aí desse cânone nacional, né? Que são conhecidos nacionalmente, como o Zé de Alencar, a Raquel de Queiroz, né? Então essa necessidade da literatura cearense 1. Bom, eu coloquei aqui no meu roteiro que eu acrescentaria mais alguma coisa sobre a justificativa. Porque é importante, pessoal, estudarmos a literatura cearense, né? Eu apoio esses meus argumentos em 2 gigantes: Leão Tolstói, que foi escritor e filósofo, né, russo, e Antônio Cândido. Leão Tolstói diz o seguinte: se queres ser universal, canta a sua aldeia. Por isso eu julgo importante a gente conhecer a nossa literatura mais próxima de nós. Em segundo lugar, Antônio Cândido, ele diz o seguinte a respeito da literatura brasileira:
mas que se aplica aqui no caso à literatura cearense. Ele diz: comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca, mas é ela, não outra, que nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem, e se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar vida a essas tentativas muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimatação penosa da cultura europeia, procuravam estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, das quais se formavam os nossos, né? Então, gente, eu incluo aí a questão da identidade, né, do reconhecimento. A literatura cearense vai falar da nossa história. Ela vai trazer personagens que compõem o mosaico, né, de figuras aí que nos dão essa especificidade, né? Então, onde você vai ver na literatura brasileira o estudo sobre o Padre Cícero, né, falar sobre o drama lá do Caldeirão, né? Outros acontecimentos que marcaram a nossa história, figuras que fizeram parte também, né, do nosso legado cultural, né? Figuras do povo, onde elas estarão nesse estudo da literatura brasileira, como a literatura brasileira poderia dar conta de rostos, né, singulares de cada região, não há como, né? É impossível, somos um continente, né? Então não daria conta. Então a literatura cearense, ligada a esse viés identitário, né, ela vai nos ajudar a compreender aspectos da nossa história, porque essa literatura se faz em diálogo com o que fizemos ao longo desses anos todos, né, desses séculos todos, em que fomos nos formando enquanto Estado, né? Bom, a nossa geografia, eu tenho um dos meus orgulhos, é que eu conheço os 184 municípios do Ceará, né? Passei 2 anos e meio, todas as minhas férias, os feriados, eu ia conhecer algum local, eu e minha esposa e meu neném. Então nós conhecemos todos os 184 municípios do Ceará, né? Algumas especificidades regionais também. Então tudo isso aí, quem vai falar sobre essas questões será a literatura que está mais perto de nós, que é a literatura cearense. Por isso eu julgo importante que ela seja estudada. Então nós três, né? Eu, Eduardo Luiz e Leite Júnior, nos revezado para que a disciplina seja sempre oferecida. Claro, é uma disciplina optativa, não é? Mas eu acho que é muito importante a gente conhecer essa literatura, ok? Bom, pessoal, então sobre ainda, aqui tem algumas pessoas que querem entrar. Bom, ok. Ok. Mais gente. Alguém quer fazer alguma pergunta até agora, gente? Professor Matheus Pacheco, pois não? Está nos escutando? Não escuto ninguém. Não escuto. A maioria dos microfones estão desligados. Tentem aí falar. Não estou escutando. Então tragam as informações, pessoal, por escrito mesmo, tá? Haliday Fernandes saiu da reunião. Permitir. Então tragam aí as questões por escrito,
Podem ser também no nosso canal lá do WhatsApp. Ok. Deixa me ver aqui. Não estou conseguindo lhes ouvir. Ah, gente, peraí. Falem aí de novo, por favor. Opa, consegui. Agora consegui. Quem quer falar primeiro? Professor, eu queria fazer um pedido para que o senhor compartilhasse com a gente a tela quando o senhor estivesse fazendo as apresentações. Quando o senhor estava lendo a emenda, a gente não pôde ver, porque o cigarro está fora do ar. Então a gente não pôde acessar até mais ou menos metade da apresentação do senhor. Mandaram para a gente no WhatsApp, no arquivo. E me diga como é que eu faço isso. O senhor tem um botãozinho que é apresentar agora. Perfeito. Vai ter um microfone, aí o senhor clica em apresentar agora. Eu coloquei. E agora? Tem a tela inteira, uma janela e uma guia. Aí o senhor pode colocar a tela inteira, que aí na tela que o senhor tiver vai mostrar pra gente, o senhor tá vendo. Ok, pode testar. tá. Tela inteira. Aí agora tá a compartilhar. Isso, aí agora a gente espera um pouquinho pra ver. O senhor já clicou, não fez? Aqui eu tô tentando apertar em compartilhar. Professor, tem que clicar na tela onde está falando. Ele vai ficar com uma borda azul. Vocês estão vendo com a dificuldade que é para uma pessoa que é de outra geração, né? O que está aparecendo na tela do senhor? Tá, compartilhar toda a tela. O AP Chrome quer compartilhar o conteúdo da sua tela com Mix. O senhor aperta confirmar. Isso, pode dar ok. Aqui só tem compartilhar e cancelar. Pode clicar em compartilhar, professor. Mas ela não tá acessível para mim. Ela só o cancelar que tá o botão elevado. O senhor tem que clicar onde tá mostrando a tela do senhor. O senhor clica nela. Perfeito. Isso é demais. E agora? Agora o senhor pode apertar em compartilhar. Pronto, tá carregando pra gente. Pronto, professor já compartilhar. Agora a gente não vê mais o senhor, pessoal, só no cantinho. E agora a gente vê a tela do senhor. Aí o senhor clica em ignorar, por enquanto. Ou ocultar. Ocultar, né? Isso. Aí agora o senhor vai na tela que o senhor quer mostrar pra gente. Se o senhor tiver algum PDF aberto, o senhor pode abrir aqui. Não é PDF, é Word. Também serve, também serve. Pronto, tá aparecendo pra gente. Tá aparecendo? Mas a gente vê a mesma tela do senhor, isso. Tá aparecendo para vocês, né, agora? Está. Ok, perfeito. Então esse é o programa da disciplina. Um colega de vocês acabou de colocar também lá no grupo, pessoal. Quer dizer que o SIGA não está sendo visto por vocês, aí não está acessando. Ele está em manutenção. Tá certo. Bom, então gente, olha, pois não. O senhor consegue dar um zoom na tela? Zoom. Isso. Pera aí, viu, gente? Calma, tenha calma aí. Onde é que eu faço isso? Documento do Word, professor mesmo. Canto inferior direito, professor. Oi, tá certo? Pronto. Agora aí aumentar. Do outro lado. 100, né? Sim. Aham. Pronto, professor. Tá muito grande ou vocês estão vendo? Ou diminuo mais? Diminuição 1. Pronto. Pronto, tá tudo ótimo. Então, gente, então a ementa chama-se Estudo de Literatura Cearense através de autores significativos do neoclassicismo até o pré-modernismo, né? Escritores independentes e agremiações de maior relevo. Aí tem a justificativa que eu falei para vocês. Basicamente, resumindo, a disciplina de literatura brasileira não consegue dar conta de literaturas específicas. Então, por isso a necessidade de estudar literatura cearense mais de perto. E aí, como eu discuti antes, eu creio que é importante estudarmos a literatura cearense porque é ela que vai dar conta de coisas específicas da nossa história, né? Da nossa cultura, aquilo que nos dá especificidade
dentro do mapa brasileiro, não é? Então, aspectos como Padre Cícero, né? Patativa do Assaré, as figuras que compõem também o nosso mosaico típico, de figuras tipos, né? Como jangadeiro, bom, e por aí nós vamos, ok? Então, como eu falei, a literatura cearense ela vai se desenvolvendo em estreito diálogo com a nossa cultura, né? Com a nossa história, com os nossos acontecimentos. É uma literatura que fala de perto para nós. Então, gente, os objetivos da disciplina: reconhecer as principais marcas e autores. Quando a gente diz isso, é claro que há muito de elemento de subjetividade. Então, um autor que eu seleciono, de repente pode ser, não ser necessariamente o que outro professor irá selecionar. E analisar obras da literatura cearense do período neoclássico ao pré-modernista. Analisar obras literárias de autores cearenses que produziram no referido período. Então, gente, como eu sei que o espaço é muito curto para muita coisa, eu tive o cuidado de vocês, quando vocês tiverem acesso lá ao SIGA, vocês vão ver que eu dividi os nossos... Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar para vocês aqui. Consigo acessar... Deixa eu ver aqui... os nossos textos, né? Os nossos textos. Minhas disciplinas. Literatura cearense. Estou conseguindo enxergar tudo? Opa! Literatura. Pronto. Então aí, gente, estão os textos que eu mandei para vocês. Eu tive cuidado de trazer textos teóricos, mas também textos ficcionais. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar esses textos. Então, daí a minha preocupação em trazer esses textos para vocês. Então eu trouxe aí o Guarani em quadrinhos, Lendas e Canções Populares do Juvenal Galeno, Dona Guidinha do Poço, de Oliveira Paiva. Esse livro é baseado em uma história real, né? A Fome, do Rodolfo Teófilo, uma obra naturalista. A Divorciada, da Francisca Clotilde. Emília Freitas, A Rainha do Ignoto, que é uma obra de ficção científica, poderia dizer, chamar assim. Aves de Arribação, do Antônio Salles. A Normalista, do Adolfo Caminha. E a Luzia Homem, do Domingos Olímpio. Então vocês observem também que na parte dos textos teóricos, eu basicamente trouxe para vocês o livro do professor Sâncio Azevedo, um livro chamado Literatura Cearense. É um livro de 1976, né? Então esse livro aí eu escolhi os capítulos relativos ao nosso curso, ok? Isso não impede que eu traga um texto adicional para complementar alguma ideia. Então esse livro do professor Sâncio, quem tiver, né, já tem aí o nosso, basicamente o nosso material principal no plano teórico, ok? Então, gente, nós teremos aí no neoclassicismo uma aula, do romantismo 3 aulas, o realismo também 3 aulas. Então a gente vai passando mais ou menos por aí. Outra questão importante que eu tenho para dizer para vocês, estou voltando aqui uma coisa importante que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: nós temos um canal, eu vou passar para vocês direitinho o link. Então nesse canal as aulas síncronas e não síncronas também serão postadas. Porque é o seguinte, até o semestre passado, minha disciplina... Pois não, por favor. Tem uma aluna pedindo para entrar na sala. Opa! Só um minuto. Por isso que é importante vocês não atrasarem a entrada, porque eu posso não... Bom, mas o que eu falava para vocês
É o seguinte, até o semestre passado, gente, as minhas aulas eram basicamente assíncronas, né? Então eu postava as aulas para vocês, eu gravava geralmente de madrugada, eu tenho um menino pequeno, e para não ter problema assim tal, eu gravava sempre de madrugada e postava lá no canal. Então no semestre passado os alunos pediram que eu fizesse sempre que possível aulas síncronas, né? Então a minha ideia é uma semana sim, outra não, a gente se encontrar, às vezes uma sim, duas não, tá? Então durante esse período em que a gente não tiver aula síncrona, eu queria que vocês fossem reunindo dúvidas, ao lerem os textos, tragam as dúvidas, usem o nosso canal para isso, né? E logo que a gente tiver esse encontro, voltar a ter um encontro presencial, a gente vai dirimir as dúvidas que ficarem aí, ok? Então nós teremos esta aula síncrona, semana que vem não teremos, né? Mas eu vou postar as aulas e aí utilizo os canais para dizer, olha, postei uma aula, então vocês assistem as aulas, ó, leiam os textos e aí tragam as dúvidas para a gente discutir. Bom, gente, então aí está a divisão do conteúdo programático. Nós começaremos já hoje a falar do neoclassicismo, que são os outeiros. Vou explicar direitinho o que é isso, né? Para quem nunca viu literatura cearense, nós começamos com os outeiros, né?